Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar para vocês a minha trajetória com o inglês, né? Já faz um tempo que eu tô para fazer esse vídeo aqui, explicar para vocês como é que eu consegui aprender inglês, sendo que eu sou uma pessoa que não tem muita facilidade, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que não nasci com aquele talento para aprender sozinho, não era viciado em videogame, não foi assim um processo como eu tenho visto de muita gente, né? O meu caminho com o inglês foi um caminho trabalhoso, foi um caminho longo, e eu quero explicar para vocês, né? Lembrando que para o Plano Canadá, pelo menos no modo que eu vim para fazer o college em inglês, era fundamental, precisava do inglês, senão não conseguiria nem fazer o college. Então eu quero explicar como que eu consegui vencer esse gigante aí, né? Eu tô aqui em Calgary, tá 4 graus lá fora, né? E eu tô no Plus 15, né? Que entre os prédios aqui tem aquelas áreas, eu nem sei que prédio que eu tô, na verdade. Eu tava andando por aqui tomando meu café, peguei um cafezinho aqui e aí eu achei esse lugar legal. Falei, vai ser aqui mesmo que eu vou gravar o vídeo. Então bora lá, que hoje a gente vai bater esse papo aí. Bom, o carnaval passou e para muita gente o ano começa agora, né? Tem gente que dá aquela acelerada pós-carnaval ou espera mesmo o carnaval chegar, passar para depois começar aí todos os projetos novos aí, né? E se você tá no projeto do inglês aí, a Cambly pensando nisso para você dar um start no seu estudo de inglês, eles estão com descontos aí nos planos anuais. Para você ter ideia, vai ter plano aí por R$ 85 mensal, né? Como você sabe, o Cambly tem, você pode estudar pelo celular, pode estudar pelo seu laptop, da onde você tiver, 24 horas por dia, 7 dias da semana, é bem prático, né? Vou deixar até um trechinho da minha primeira aula aqui para vocês verem como é que foi. And what is the first thing that comes to your mind when you think about Calgary? I don't know, is there farms there? Yes, there are lots of farms. I feel like it's like very country. Bom, para você aproveitar esse preço, esse desconto, nosso cupom tá aqui na tela. Você utiliza o cupom, você vai conseguir. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você acessar também, mas corre que vai até dia 11 de março aí. Então bora lá que eu quero contar aqui a minha experiência. Bom, bora lá para eu contar então a minha experiência, né? Então, quando eu era criança, eu não era essas crianças aí high-tech, né? Envolvida com videogame, que aprende fácil, né? Eu era aquele moleque da rua, né? Eu gostava de jogar bola, de soltar pipa, bater tazo, peão, essas coisas, e isso aí não me ajudava com o inglês, né? Mas eu não me arrependo, eu gosto muito da minha infância, né? Mas aí eu fui sempre me afastando e fazendo de conta que aquilo lá, dá pra viver sem, e ao mesmo tempo que foi virando um medo, o inglês foi virando assim um fantasma na minha cabeça, assim, sabe? Aquela dificuldade, e deixei isso passar, né? E aí fui empurrando, passou a adolescência e tal, fui pra faculdade. E aí na faculdade comecei a olhar por empregos, comecei a olhar as ofertas de emprego, e aí eu percebi que não dava mais para eu negligenciar esse assunto, porque tudo que eu procurava de emprego assim, falava que precisava ter um conhecimento de inglês, e aí eu percebi que eu iria ficar muito para trás. Ainda mais que eu estudava logística, daí tinha ali os trabalhos relacionados a comércio exterior, mercado internacional, todas essas coisas aí. Então eu falei, se eu não estudar inglês eu tô frito, né? Fora que eu gosto muito de viagem também, o lance internacional me chamava a atenção. E aí eu pensei, não, tenho que começar a estudar. Foi então que eu comecei de fato a estudar pela primeira vez, que foi numa escola de inglês. Eu já estava tipo com 20 anos de idade, só para vocês terem ideia, aos 20 anos de idade eu não sabia uma palavra de inglês ainda, não sabia verbo to be, só sabia falar hi, essas coisas bem simples, né? E aí eu comecei a fazer essa escola ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade. Cara, não consegui, não dava, fazer a faculdade e estudar o inglês, não consegui, meio que abandonei o inglês e falei, bom, vou fazer isso depois da faculdade. Mas a hora que acabou a faculdade, aí, eu pensei comigo, não tem mais jeito de empurrar, não tem jeito de postergar isso. Se eu não estudar inglês, eu não vou ter sucesso nas áreas que eu gostaria de atuar. Então, vendo para mim, para minha realidade, eu percebi, eu preciso aprender inglês. Só que antes de eu começar a aprender inglês, qual que era o meu maior problema? Era a minha cabeça mesmo, né? A palavra mindset, né? Vamos usar ela, né? Esse clichê. Tipo, sabe, aquele negócio de achar que não poderia aprender. Então eu comecei a me convencer
de que eu iria aprender de fato. E então eu pensei e eu decidi naquele dia. Eu sou muito de decisão. E aí naquele dia eu falei, a partir de agora, acabou a faculdade, você vai focar no inglês. Você vai estudar até que você aprenda ou até que você fique bom nesse negócio e não vai parar. Então vai ser o objetivo principal. Cara, eu coloquei aquilo na minha cabeça de tal forma, né? E aí qual foram os passos, né? Só para vocês entenderem, para ser prático. Eu primeiro peguei aquele material da escola de inglês que eu comecei lá quando eu estava na faculdade. E aí eu comecei a estudar aquele material. Eu já tinha ali, tinha CDzinho. E aí eu lembro que estudava muita neurolinguística e mnemônica, que é negócio de repetição, repetia as palavras, tipo assim, você via lá airplane, falava 30 vezes airplane e escutava uma musiquinha. Até hoje, se eu falar a palavra airplane, vem aquela musiquinha de tanto que gravou. Isso foi me ajudando, né? E beleza, nesse meio tempo eu conheci a Bruna um pouco depois disso, já fazia alguns meses que eu estava olhando para esse material, estudando, carregava ele comigo, né? E eu conheci a Bruna e a gente programou uma viagem para a Europa. A gente era molecão, a gente decidiu, acho que já comentei dessa história da viagem da Europa lá. Tinha uma prima que morava lá, convidou a gente. Só que, precisava do inglês. Aí eu falei, cara, preciso continuar, só que eu preciso agora intensificar, porque vou pra Europa, o negócio vai ser doido, pegar avião lá, nossa, tinha medo e tal. E aí eu conversei com um amigo meu que era professor particular de inglês, né? E aí eu falei, daqui tantos meses eu vou pra Europa, eu preciso estudar inglês contigo, fazer aulas particulares. Mas eu não queria começar de imediato. Me dê alguns meses, vamos começar, acho que era em 4 meses, vamos começar as aulas. Por que eu queria esses 4 meses? Que eu pensei comigo, eu não vou pagar o cara, para o cara me ensinar as cores, os meses do ano, nome de bicho, os objetos da casa, todas essas coisas. Eu pensava comigo que isso daí é muito importante pro vocabulário, e se eu pagar um professor particular e não estudar, não fizer a minha parte, eu vou perder tempo, eu quero começar já mais avançado. Eu falei essa ideia para ele falou, cara, perfeito, então daqui tantos meses a gente começa. Foi aí que eu peguei o meu primeiro caderno de inglês, eu lembro até hoje, né, um caderninho. E aí nesse caderninho, o que eu fiz? Eu comecei a escrever as coisas em português e inglês, né, daí eu ia lá e escrevia todas as cores, todos os meses do ano, todas as estações, todas as coisas. E aí, eu virava a folha assim e eu fazia um desenho da casa, por exemplo, um quarto. Eu desenhava todos os objetos, eu gosto de desenhar, né? Desenhava lá, a cama, o travesseiro, o guarda-roupa, tudo aquilo e colocava o nome. Então esse negócio de desenhar, olhando para a figurinha, olhando para a palavra, isso ia gravando na minha cabeça. Então eu tinha um caderno, começou a virar uma relíquia para mim. Eu tinha uma página lá todinha de cozinha, uma página de sala, uma página de quarto, uma página de banheiro. E aí depois eu colocava os verbos, eu pegava assim, a hora que eu acordo, então acordar é um verbo. Abrir, de abrir o olho, levantar, escovar, pentear, tomar banho, todas essas coisas eu ia colocando para ver todos os verbos que eu falava durante o dia, que eu usava, colocava em português e inglês, eu ficava escutando o som no Google, simples assim, e fiz aquilo lá assim, mas eu ficava numa repetição infinita, cara. Eu levava esse caderno meu, mais aquele material da escola, debaixo do braço, numa pastinha, meus amigos até brincavam, né? Para onde eu ia. Eu estudava então no trabalho 30 minutos todos os dias, né? Eu pegava assim, todos os dias no meu horário de almoço, eu estudava meia hora, todo dia, assim, não tinha outra coisa. A galera até enchia meu saco, falava, vai estudar, ficava zoando, mas todo dia eu estudava. Daí eu ia, numa consulta no dentista, eu levava a pastinha, ficava lá lendo, repetindo. Então eu acho que esse hábito foi me ajudando bastante. E aí eu comecei a fazer aula de inglês particular. E aí, nossa, eu já tava, já sei os negócios, meu professor ficou super contente, falou, cara, você tá indo bem, pra quem não sabia nada esses dias, né? E aí ele me deu as dicas de começar a escutar podcast em inglês. Foi aí que eu comecei a escutar podcast. Eu sempre gostei muito de esporte, de correr, fazer essas coisas, então eu comecei ao correr, ao treinar, academia, essas coisas, eu escutava inglês. Eu colocava, aula de inglês mesmo, e depois comecei a colocar conversas, né? Fiz essas aulas, fiz tudo, fazia a minha parte, né? E aí também comecei a assistir filme, colocar com legenda em inglês, daí eu ficava repetindo tudo. Meu irmão sempre me encheu o saco, eu falava, você vai ficar repetindo as coisas? Beleza. Fomos fazer a viagem internacional, né? Aí fomos pra Europa, eu e a Bruna.
Os dois mochilão assim, low cost, assim, o que você puder imaginar low cost foi essa viagem nossa que foi sensacional. E aí eu lembro até hoje, né, a primeira experiência, a gente chegou em Portugal, tomou um voo para Dublin, e aí era Aer Lingus, eu acho. E aí já começou a falar tudo em inglês na cabine, eu falei, nossa, primeira vez, né, porque o voo daqui foi de Tam até Madrid, então tipo foi em português e tal. Ah, daqui não, do Brasil, quer dizer. Beleza, aí, nossa, não entendi nada, meu, nesse voo de Portugal pra Dublin. Eu falei, caramba, que pancada, né? Não entendi nada. Beleza, cheguei lá e a gente começou a curtir Dublin, mas eu lembro que dois perrengues que foram marcantes, né? Eu fui no Mac, fui pedir um Mac, não conseguia pedir direito, que eu falei, tipo, número 1, né? Eu falava number 1, tipo, nada a ver, aqui é meal, que é o combo meal, não tem nada de número 1, número 2, que nem tem no Brasil. Nossa, eu acho que não era nem por causa do inglês, era por causa do vacilo, né? Falta de experiência mesmo. E aí o segundo perrengue era um ônibus lá em Dublin. Você entra no ônibus, você fala pro cobrador, eu vou descer na zona 1, 2 ou 3, tipo um negócio assim. E aí ele te cobra conforme essa zona. E ele perguntou e eu não entendi, travei, não conseguia falar, eu sei que eu paguei a tarifa mais cara. Beleza, a viagem continuou, depois a gente passou por alguns países, eu fui na Inglaterra, a gente ficou um tempo lá, 6, 7 dias, e eu fiz uma semaninha de aula de inglês. Cara, ali eu vi que não sabia ainda nada, que faltava muito, mas também era aquela primeira experiência, contato mesmo com a pessoa falando inglês ali, é diferente, né? Moral da história, voltamos, adorei a viagem, foi um negócio assim, uma experiência, mas daí eu vi que tinha que estudar muito mais. E aí eu foquei. A partir disso aí, a gente sempre começou, depois eu e a Bruna casamos, daí a gente se programou para ir para os Estados Unidos, e aí eu continuava estudando, não parei nunca mais de estudar. Estudei de tudo quanto é jeito que você imaginar, aula particular, aula em grupo, aula online, por conta. Nossa, para mim, o que eu acredito é assim, o importante é você estar estudando e sempre progredindo, né? Nunca parar de estudar. O que vai te prejudicar vai ser se distanciar e ficar um tempão sem estudar e depois volta. Então eu ficava sempre estudando. Tudo isso foi passando até chegar em 2018, eu vir para o Canadá pela primeira vez, para Vancouver, para fazer um intercâmbio de inglês, né? Aquele velho intercâmbio que virou uma viagem exploratória, que findou em a gente estar aqui no Canadá. Mas enfim, ali eu já estava com inglês legal e eu fiquei surpreso o quanto que meu inglês tinha evoluído, né? Os professores super me incentivaram e lá eles falaram que eu daria conta de passar, fazer o college. Isso me deixou muito motivado. Voltei do intercâmbio, que foram só 30 dias, e aí eu tinha que fazer o IELTS. E aí eu peguei um professor particular para fazer as aulas do IELTS, só 4 meses estudando todo dia e tal. Só para vocês terem ideia de quando eu comecei com 22 anos e fui chegar aqui no Canadá com 32, então foram tipo assim uns 10 anos assim de estudo, assim, sabe, passo de pequenos passos, mas sempre progredindo, sem nunca ter ficado assim um grande tempo sem estudar. E aí cheguei aqui para fazer o college, né? Na verdade, daí eu fui fazer a prova de proficiência no inglês, o IELTS, passei assim, mas passei na raspa, mas passei e vim para o Canadá. Fiz os dois anos de college, me formei, né? Vocês já devem acompanhar, tem os vídeos no canal, tem o Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá, To Canada, você vai ver tudo do Canadá, 24 horas por dia. O Instagram é fantástico. Eu gosto muito do meu Instagram porque eu faço com muito carinho. Passaram os 2 anos de college, confesso que eu achei que eu estudaria mais inglês, daí também vieram as aulas online e tal, não foquei, não foi tão intencional para mim o inglês aqui no Canadá, mas melhorou muito minha escuta, o meu reading também, mas assim, o meu speaking, eu confesso que quando eu fiz a prova eu tava com um speaking mais afiado, umas frases mais bonitas, assim, mais elaboradas, sabe? Porque eu ficava estudando aquelas frases montadas e aqui assim, é um inglês bem simples que eu uso no dia a dia e eu não acho que está ainda suficiente e agora eu começo num processo, mesma coisa, eu esperei acabar a faculdade lá no Brasil para pegar firme no inglês, agora eu acabei o meu college aqui no Canadá e agora eu quero focar no inglês porque eu acho que é o inglês que vai abrir as grandes portas para mim aqui no Canadá. Eu acho que assim, a questão agora de conseguir um ótimo emprego, um bom emprego,
vai depender muito do meu inglês e eu quero estar preparado, eu quero evoluir, quero continuar aprendendo. Então eu vou voltar a estudar de todos os jeitos, eu estudo por conta, eu ainda tenho aquele caderno, só para você ter ideia, depois eu revisitei ele, eu passei a limpo em um outro caderno, então vou voltar a estudar ele, vou fazer também as aulas que eu comentei do Cambly também, tudo que eu puder para ajudar, vou voltar a escutar mais podcasts enquanto eu treino, enquanto eu corro, assistir filmes com legenda e tudo, e tentar falar mais com as pessoas. O que eu tenho feito agora é assim, por exemplo, eu tô com uma pessoa aqui, isso é o bom de você estar fora, né, você tá aqui no Canadá, você vai falar inglês. Se eu penso alguma coisa, mesmo que seja groselha, eu chamo a pessoa e eu falo, tipo, vejo ela assim, nossa, que sapato bacana, sabe? Puxo um assunto assim, tento falar o máximo com as pessoas que estão ao meu redor, por mais que às vezes eu não esteja com tanta vontade. Eu acho que isso está me ajudando a acelerar o speaking, né? Então é isso, mas eu vou voltar a pegar firme. Bom, agora vocês conhecem a minha trajetória com o inglês, sabem como é que foi, vocês viram que não foi fácil, que também não é da noite pro dia, e assim como nada aqui do Plano Canadá não é da noite pro dia, mas tem uma coisa em mente, você viu, eu comecei aos 20 anos de idade, tem gente que começou com 10, com 5, sei lá, mas eu não comecei muito cedo, mas o tempo vai passar para você, para todo mundo, do mesmo jeito, você estudando ou não. Então antes comece agora e demore quanto tempo for, mas comece do que você não começar e o tempo vai passar do mesmo jeito e lá na frente você vai falar, poxa vida, continuo sem inglês. Beleza? Forte abraço, se inscreve, compartilha, deixa uma mensagem, a sua mensagem é muito importante pra gente, o seu like também, um abraço, tchau!